Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química. Vamos para a segunda aula do capítulo Matéria e suas transformações. Elemento químico, substância pura e misturas. Na primeira aula desse capítulo, estudamos a classificação dos sistemas. Na terceira classificação, quanto ao aspecto microscópico, onde investigamos a composição química dos sistemas, eu falei que existiam 3 classificações: elemento químico, substância pura e mistura, que serão os objetos de estudo na aula de hoje. A primeira classificação dos sistemas quanto ao aspecto microscópico é elemento químico. É um conjunto de átomos quimicamente iguais. Agora, o que faz com que átomos sejam quimicamente iguais? É terem o mesmo Z, o mesmo número atômico, o número de prótons no núcleo. E aí surge uma observação importante. Se eu tenho um átomo e automaticamente eu tenho a capacidade de identificar quantos prótons ele tem no núcleo, eu já tenho a condição de representar todos os átomos daquele elemento químico. Então anote aí, um átomo do elemento é suficiente para representá-lo. Representação de um elemento é feita não por fórmula, nem por sigla, é feito por um símbolo químico. Mas Marcelo, como que é feito um símbolo químico? Veja o exemplo. Hidrogênio, primeira letra do nome do elemento. Aí você pode falar, mas existem outros elementos que o nome começa por H. Sim, quando a mesma letra se repetir, você coloca uma segunda letra do nome do elemento, dessa vez minúscula. Ah, Marcelo, mas tem elementos que o nome não tem nada a ver com o símbolo. Por exemplo, mercúrio. Mercúrio, o símbolo é Hg. Eu sei. Nesse caso, o símbolo vem do nome do elemento em latim. Aí você fala, poxa, mas eu vou ter que saber o nome dos elementos em latim? Não. Agora, tem 2 elementos que eu vou te dar uma dica que são importantes. Enxofre, cujo nome em latim é sulfur, por isso o símbolo do enxofre é S. E chumbo, que o nome em latim é plumbum, por isso Pb. Esses 2 elementos formam compostos cuja nomenclatura derivam do nome em latim. Por exemplo, ácido sulfúrico, sulfato plúmbico e assim sucessivamente. A segunda classificação é substância pura. O conceito de substância é o seguinte: material que apresenta a composição fixa e constante com propriedades bem definidas. Guarde bem esse conceito, ele é fundamental na química. Exemplos: H2, gás hidrogênio, CO, monóxido de carbono, O3, ozônio, CH4, metano, H3PO4, ácido fosfórico, Fe, ferro, He, hélio, etc. Vamos compreender melhor esse conceito? Se eu chego para você e digo que eu tenho um líquido incolor, cujo ponto de fusão é 0 graus Celsius, ponto de ebulição é 100 graus Celsius, densidade 1 grama por mililitro. Você já saberia me dizer qual é esse líquido? Se eu te falar o nome? Eu sei, você já matou a charada. É a água. Pode carimbar aí. Água, H2O. Aí eu quero falar para você 2 coisas. Primeiro, o que H2O é da água? Qual o nome dessa representação das substâncias? Fórmula química. E aí, uma compreensão importante. Não importa de onde seja obtida a água. Se for água pura, seu ponto de ebulição será 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius e a densidade 1 grama por mililitro. Então é importante você anotar aí que ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são critérios de pureza, permitem que você identifique se o material é puro ou não. Daí você fala, como assim, Marcelo? Vamos supor que você tem uma amostra de álcool anidro e outra de álcool 96 graus GL, que é 96% de álcool e 4% de água. Você consegue, por medidas precisas de densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, diferenciar um do outro. O mesmo você poderia fazer com ouro 24 quilates, que é ouro puro, e ouro 18 quilates, que é uma liga de ouro. Percebeu? Como a composição é sempre a mesma, é fixa e constante, isso remete às mesmas propriedades daquele material. Observe ali em cima, nos exemplos de substância, metano está circulado por uma linha pontilhada azul e H2 está circulado por uma linha pontilhada vermelha. Por quê? Na substância gás hidrogênio, nós temos átomos de apenas um elemento químico. Na substância metano, nós temos átomos de carbono e átomos de hidrogênio. São 2 elementos químicos. Isso gera uma classificação das substâncias puras. Substâncias simples são substâncias puras formadas por átomos de um único elemento químico. Exemplos: H2, O2, O3, etc. Substâncias compostas
são substâncias puras, formadas por átomos de mais de um elemento químico. Exemplos: metano, CH4, H3PO4, ácido fosfórico, etc. Eu quero chamar atenção nos exemplos de substâncias simples. Você pode perceber, eu tenho gás oxigênio, O2, formado por átomos do elemento químico oxigênio, e eu tenho outra substância pura simples, O3, gás ozônio, também formado por átomos do elemento químico oxigênio. A esse fenômeno, onde duas substâncias simples são formadas por átomos do mesmo elemento químico, nós damos o nome de alotropia. Como eu já disse, é um fenômeno onde diferentes substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Observe as letras COSP, COSP. Esses são os símbolos dos principais elementos que fazem alotropia: carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Os dois elementos que estão em azul, carbono e enxofre, têm seus alótropos diferenciados pela estrutura cristalina. E os dois que têm seus símbolos em vermelho, oxigênio e fósforo, têm seus alótropos diferenciados pela atomicidade. Importante, esses não são os únicos casos de alotropia, são os principais, principalmente para vestibulares. Vamos dar uma olhada nos alótropos diferenciados pela estrutura cristalina. Sem dúvida nenhuma, o elemento carbono forma os principais alótropos que estudaremos nesse capítulo. Primeiro, diamante. Algumas características do diamante: estrutura tetraédrica, dureza elevada, não conduz eletricidade, hibridação sp3, ou seja, átomos ligados somente por ligações simples. Você pode ver aí uma figura do diamante e um pouco da estrutura, apenas ligações simples unindo os átomos de carbono. Um outro alótropo do carbono é o grafite. Estrutura hexagonal, dureza baixa. Opa, conduz eletricidade. Destaque aí, ó. O grafite é uma exceção em termos de condutividade elétrica para as ligações covalentes, viu? Hibridação sp2, átomos unidos por ligação dupla e duas simples. Outros três alótropos do carbono menos importantes, mas que vale a pena você guardar, é o buckball, que tem vários nomes: futeboleno, buckbola, buckminster-fullerene. É uma estrutura esférica, uma mistura de pentágonos e hexágonos com os vértices de carbono. E aí, o alótropo que está na moda, grafeno, uma lâmina de anéis hexagonais. Imagine uma das camadas do grafite. Ele é flexível e conduz corrente elétrica. Guarde essas duas principais características do grafeno. E por fim, nanotubo de carbono, que seria uma lâmina dessa de grafeno num formato de tubo. Continuando os alótropos diferenciados pela estrutura cristalina, vamos ao enxofre. Nós temos basicamente dois alótropos importantes do enxofre. Enxofre rômbico, S8, são moléculas octatômicas, conhecido por enxofre alfa, e enxofre monoclínico, enxofre beta, também moléculas S8. Notem que a atomicidade, o 8, o índice da fórmula, é o mesmo em ambos os casos. Você pode ver à esquerda duas amostras dos cristais, do enxofre rômbico acima e do enxofre monoclínico abaixo, que mostra nitidamente a diferença da estrutura cristalina. E ao lado direito, a molécula de S8, uma estrutura para você ter uma ideia do que se trata. Agora chegou a vez dos alótropos diferenciados pela atomicidade. Primeiro, gás oxigênio, O2. Características importantes: inodoro, insípido, incolor, sem cheiro, sem sabor e sem cor. Moléculas biatômicas. Gás ozônio, cheiro forte, bactericida e azul pálido, são moléculas triatômicas. Note que o que muda de um alótropo para o outro é a atomicidade, o número de átomos por molécula. Oxigênio, O2, ozônio, O3. A atomicidade está sendo alterada. O outro alótropo, também diferenciado por atomicidade, é o fósforo. Nós temos dois alótropos mais importantes do fósforo. Fósforo branco, moléculas P4, branco amarelado, dureza baixa, cheiro de alho, venenoso. E fósforo vermelho, PN ou P4N, porque são várias moléculas de fósforo branco ligadas uma atrás da outra. Vermelho opaco, dureza elevada, inodoro, não venenoso. E aí, à direita você tem duas amostras, uma de cada um dos alótropos. Só para deixar registrado, existe também que de vez em quando aparece o fósforo negro, que também é PN, mas não é tão relevante a ponto de nós colocarmos nessa aula. Para concluirmos a alotropia, vamos nas propriedades dos alótropos. Propriedades físicas são diferentes. Como assim? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade de um alótropo é diferente do outro.
Propriedades químicas são semelhantes, sendo diferenciadas na velocidade das reações e na energia envolvida no processo. Ah, Marcelo, não entendi. Vou explicar. Por exemplo, se você queima grafite, você tem uma velocidade de reação e a produção de uma determinada quantidade de energia. Se você queimar diamante, a reação vai dar os mesmos produtos, gás carbônico, CO2. Porém, a velocidade do processo e a energia envolvida será diferente da queima do grafite. Deu para entender? E aí nós temos uma amostra do metal estanho, que é um outro elemento que também tem alótropos. Para concluir essa aula, vamos às misturas. São materiais que apresentam composição variável e são formados por mais de uma substância pura. Importante, guarde essa informação. Componente é cada substância pura constituinte de uma mistura. Exemplo, ar atmosférico. Eu não tenho uma composição fixa do ar atmosférico, porque principalmente a quantidade de vapor d'água varia significativamente dependendo do dia. Mas o ar seco em geral tem a seguinte composição: nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, argônio, 0,9%. Aí você pergunta, mas Marcelo, eu tenho que saber essa composição? No caso do ar atmosférico e algumas outras misturas importantes, sim. Para você entender como isso pode ser abordado, vamos a uma questão exemplo. Quantas fases e quantos componentes a mistura de água, álcool e granito apresenta? Veja, quando ele pergunta quantas fases, ele está querendo saber quantos aspectos visuais essa mistura apresenta. Quando ele pergunta quantos componentes, ele quer saber quantas substâncias puras essa mistura apresenta. A resposta é simples: 4 fases. Água mais álcool, uma fase, pois juntos formam apenas um aspecto visual. E o granito é uma pegadinha que muitas vezes aparece, que tem o seguinte: 3 materiais, mica, quartzo e feldespato. Então, se você pensar na fase líquida, água e álcool, e cada uma das fases sólidas, mica, quartzo e feldespato, total de 4 fases. E 5 componentes: água, álcool, quartzo, mica e feldespato. Nesse caso, a água e o álcool, cada um representa uma substância. Ficou claro? Canal Mais Química, você acompanhou a aula Elemento Químico, Substância Pura e Mistura. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui no Canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Um grande abraço, um beijo no coração. Valeu, pessoal!